nos documentos, no debate a gente acha que o Congresso, os absurdos a gente só ouve no Congresso no Brasil do século XXI, vem da TV Câmara, né? Não. Se vocês pegarem lá as atas do parlamento, desde o Império, são muitas coisas difíceis de serem lidas, né? Uma delas é a de que era preciso branquear o Brasil. E aí o Estado cria subvenções para trazer essa população para cá. Ou a gente pode chamar por uma outra linguagem mais comum, hoje mais corrente, cria cotas. Cotas que facilitam o estabelecimento da população imigrante de algumas nações, diga-se de passagem, né? Não são todas, para o trabalho no Brasil. Como são essas cotas? Subsídio para viagem, que depois tinha que ser pago por meio do trabalho. Mas tem uma outra coisa. Muitos imigrantes que chegam no Brasil nesse momento recebem um subsídio do Estado brasileiro que se materializa em diversas coisas, entre elas em objetos de construção, por exemplo, tijolo, acesso facilitado à terra, né? Não é por outra razão, não é por uma coincidência, que a geração seguinte a muitas famílias de imigrantes, que chegam aqui numa condição deplorável, diga-se de passagem, né? Muitos fugindo da sua instabilidade econômica, de guerras, da fome no continente europeu, que vêm para cá com um sonho, alimentado com a esperança de conseguir trabalhar e ter um mínimo de dignidade, que chegam aqui em condições deploráveis, mas a segunda, a terceira geração já se estabelece, já tem acesso às profissões liberais, já tem indústria na quarta geração, né? Os Matarazzo vêm dessa história, né? Com subvenção, com apoio do Estado brasileiro. A gente não aprende essa história assim. A gente aprende ela de outra forma. A gente aprende ela que acabou a escravidão e faltava mão de obra. Porque a população negra, no final do século XIX, de um dia para o outro desaprendeu a trabalhar. Sumiu. Veio uma nave alienígena e levou todos eles embora. Não sabiam se integrar à sociedade livre, à sociedade de classes. O Brasil está para se haver com essa história até hoje. Esse período é chamado de pós-abolição. E a gente vive o pós-abolição até 2018. E a gente pode conversar um pouco sobre isso no debate. Por quê? O que é a definição do pós-abolição, desse período histórico? O período no qual a população negra não acessou a cidadania plena, os mesmos direitos que na relação histórica do Brasil são transformados em privilégios, onde alguns têm e outros não, né? Bom, eu ia continuar falando do combo, mas eu vi que meu tempo acabou. Vai ter uma outra história aí, uma outra situação de ignorância programada que fica pra gente. Só para citar, o Brasil é um país pacífico. O Brasil é um país sem violência. E agora a gente vive um surto de violência, né? Isso é uma outra situação de ignorância programada. Basta a gente ouvir as duas coisas anteriores que eu falei. Um país que foi constituído com base numa instituição que escraviza outras pessoas, que as humilha, que as tortura e que, no fim dessa instituição, cria condições de manter essas pessoas, mesmo com o fim formal da instituição de mantê-las numa condição próxima anterior. Como que pode o Brasil ser um país sem violência? Ora, só esses dois pontos mostram pra gente que o Brasil é estruturalmente formado de forma violenta. E para finalizar de fato, o que isso tem a ver com conhecimento contra o preconceito? Essas histórias que eu contei aqui, essa forma de contar, ela é mais uma. Não estou dizendo que ela é a única nem a verdadeira. Ela é produto de perguntas que levam a respostas a respeito do processo histórico. Foi uma luta gigantesca do movimento negro brasileiro para conseguir legitimar essa forma de contar a história. Isso só foi acontecer em 2003, quando uma lei sancionada pelo governo torna obrigatório o ensino de história e das culturas africanas e afro-brasileiras. Até ali e até hoje, diga-se de passagem, o que sempre prevaleceu foi uma forma de contar essa história,
que mantém um preconceito e que se materializa numa forma discriminatória de organizar a sociedade brasileira. Então, queria encerrar dizendo a importância que é a gente falar sobre a pluralização das formas de contar a história, a pluralização das formas de pensar, das perguntas que a gente faz e da importância fundamental que é colocar essas formas em questão, colocar essas formas em diálogo, em debate, porque senão a gente vai continuar seguindo uma vocação histórica, que a nossa parece, de manutenção das formas de preconceito e de discriminação. Ou seja, o conhecimento crítico, ele deve ser um compromisso nosso. A pluralidade de ideias constrói um país verdadeiramente democrático. É a pluralidade de ideias. Isso é um bem que a gente tem que preservar, que a gente tem que manter. Em regimes autoritários, em regimes onde não há pluralidade de ideias, isso não existe. Situações como essa que a gente viu aqui, da Anísia da Silveira, do filme, em regimes autoritários, é justamente a situação que se repete e vai ficar se repetindo até que ninguém mais aguente. E aí pode ser tarde demais. Muito obrigado. Difícil tarefa, né? Agora levar uma fala depois dessas duas brilhantes apresentações. Mas vamos lá. Então, eu vou procurar ser breve para nós termos mais tempo, tá? Para o debate. Porque, afinal de contas, a convidada e o convidado são as pessoas mais importantes desse nosso papo aqui. Então vamos lá, Semana da Tecnologia, tudo mais, pode passar. Né? Então, conhecimento contra o preconceito, pode passar. Vamos lá. Então, eu vou trabalhar 4 conceitos, tá? A princípio, trabalhar o conceito de xenofobia, pode passar, tá legal? Desconfiança, temor, antipatia por pessoas estranhas, só um pouquinho. Ao meio, que as ajuiza, ou pelo menos que é incomum ou vem de fora do país, xenofobismo, depois discriminação, tá legal? Ato de quebra de princípios de igualdade, como distinção, exclusão, restrição ou preferências motivados por raça, cor, sexo, idade, trabalho, credo religioso, convicções políticas, pode passar. Bullying, trabalhar aqui, termo utilizado para descrever atos de violência física ou psicológica intencionais e repetidos, praticados por um indivíduo ou grupo de indivíduos, causando dor e angústia, sendo executadas dentro de uma relação desigual de poder. Vamos lá? Racismo, segundo o Kabengele, uma crença na existência das raças naturalmente hierarquizadas, ou seja, primeiro é uma, primeiro é branca, depois as outras, né? Vão seguindo pela relação intrínseca entre o físico moral, o físico intelecto, o físico cultural, beleza? Só para nós abrirmos a discussão, pode passar. E aí eu vou com um vídeo fofo. Por favor. Vídeos fofos. Foi? Opa, sumiu. Deixa eu ir aí, rapidinho. Eu acho que rola. Se não rolar, rola aqui. Vamos. Muda o áudio lá, Lu. Não, discriminação, que mesmo? Bullying é um negócio de pôr café, água e chá quente. Xenofobia? Que a xenofobia é uma casa mágica. Racismo, eu acho, é quando a gente faz cidadã e aí racha. Discriminação é uma flor muito bonita. Eu acho que discriminação é rosa, a cor rosa. Seja mais criança. Oi, que lindo, que fofo.
eu estou emocionado. E fiquei arrepiado quando vi esse vídeo, porque... Pode prosseguir? Isso, vamos lá. Vai, pode passar. Isso. Vamos lá. Acho que foi isso. Os perigos das novas narrativas hegemônicas. Essas narrativas, elas se configuram de muitas formas. Essa propaganda bombou, tem 10 dias, tá legal? Na internet. É uma propaganda do Banco Bradesco, que visando uma possível situação do país, que é arrebanhar toda essa população que diz, que concorda, que se fofiliza, que se encanta com essas coisas que aparecem. Vejam, demoramos muitos anos, muitas décadas, pelo menos a partir da década de 1920 para cá, onde o movimento negro começa a ter a sacada de que, como pretos, eles eram minoria e dentro de uma relação de poder, a relação numérica representa a força, e pensa na questão do negro para arrebanhar os que estão nesse limbo racial, que são os mestiços e as mestiças, tá legal? E cria o movimento negro, e aí arrebanha esse pessoal e constrói uma série de conceitos, e conforme tão bem disse o Rafael, consegue força para poder colocar uma história diferente, que não é a única, nem a melhor, nem a diferente, é mais uma história que consegue, assim como a Juliana falou, construir espaços para outras coisas